Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Perenha Cash. Hoje um programa de conhecimento para você, empresário. Você precisa, eu preciso, Joãozinho precisa, todo mundo precisa de conhecimento. E hoje eu vou tirar muita coisa de uma pessoa que é especialista em empresarial. É o José Luiz, Exato. que é o cara da tecnologia, de tudo, da gestão empresarial de uma empresa. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Maravilha, maravilha. Nós vamos começar pelo início, né? Você é de Cuiabá? Sou do Paraná, mas cuiabano de coração. Já faz 40 anos que moro aqui. 40 anos. 40 anos. Tem mais tempo de Cuiabá do que de Paraná. Ah, legal, que maravilha. E conhece tudo do nosso estado já? Sim, eu presto serviço para o Sistema S e desde 2009 eu ando todo o estado do Mato Grosso. Então, se você perguntar para mim qual cidade que eu não fui no estado do Mato Grosso, talvez seja a menor daquelas que eu já fui. Então, conheço bem o nosso estado. Que maravilha. E a gente sabe que nosso estado ele é maravilhoso, tem muita coisa boa. É um polo, né? Alexandre, o estado do Mato Grosso é um estado diferenciado, é um estado atípico. Se você pegar o estado do Mato Grosso, vamos pegar o território do estado do Mato Grosso. Eu pego ali Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu coloco dentro do estado do Mato Grosso e ainda sobra espaço. Nossa. Olha que interessante. Um estado tão grande com pouca gente. O estado do Mato Grosso hoje tem 3,7 milhões de habitantes. Se eu pegar esses 5 estados do Sul e Sudeste, tem quase 100 milhões de habitantes, 97 milhões de habitantes. Então nós temos 4% da população desta região. Então é um estado muito grande, com pouca gente, que tem tudo para fazer. É um campo aberto de oportunidades. Nossa, e quando a gente fala com as pessoas de fora, elas já falam isso. Antigamente eles falavam assim pra gente: e aí, como é que é? Tem índio andando na rua, jacaré, onça? Eles sempre brincavam e eu falava assim: não, tem de tudo, é assim mesmo que a gente vive lá. E hoje a gente vê que não. Na verdade, que Mato Grosso já é um potencial. A tecnologia está aqui, né? Olha as grandes safras que nós temos. Hoje é o que arrasta o nosso estado para frente, é isso aí, né? Sem sombra de dúvida, o estado do Mato Grosso hoje é uma referência não só para o Brasil, mas para o mundo em produção agrícola. Se você pegar esse eixo aqui, onde você pega Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Alta Floresta, que agora o soja já chegou em Alta Floresta, é uma região muito rica e com alta tecnologia de produção. Nessa região aqui está um rio de dinheiro, não tem crise. Falar que Mato Grosso tem crise, não tem. Aliás, Mato Grosso é o estado que mais cresce no Brasil e que tem um índice menor de desemprego. Nós temos muito trabalho e pouca gente. O que acontece? Muitas vezes o empresário sofre com a mão de obra. Não tem mão de obra. Porque precisa de mão de obra especializada, mas não tem. O estado ainda tem pouca gente para oferecer mão de obra especializada. Isso é verdade. A gente que é empresário, a gente sente na pele. Só que assim, às vezes a gente vê que tem muita gente, mas elas precisam aprender, elas precisam estudar, elas precisam de conhecimento. E também precisamos que o poder público, às vezes, dê essa ajuda para as pessoas, né? Que tem hoje o Sistema S, tem 1001 Senai, tem tudo que hoje está capacitando aí muita gente para o mercado. Então não falta riqueza também para essas pessoas, né? Sem sombra de dúvida, é exatamente o que você falou. Hoje o mercado ele é totalmente globalizado. Não existe mais espaço para o amador, né? Tanto para o empresário, assim como para o profissional. O empregado hoje ele precisa ser um especialista numa área específica. Então, a preparação, o estudo, ele é essencial. Porque o mercado ele precisa de pessoas com a tecnologia que nós temos hoje, pessoas preparadas, com conhecimento. Então precisa realmente de mão de obra, mas essa mão de obra tem que ser especializada. Verdade. José Luiz, agora nós vamos entrar no coração do assunto, que hoje é até o que eu quero saber, né? O que nós, empresários, precisamos para a gente fazer o nosso negócio prosperar?
como começar uma empresa? Qual é o caminho hoje que o empresário precisa entender? Bacana. É uma pergunta muito recorrente, né, que a gente observa aí no mundo empresarial, tá? Hoje, muitas pessoas almejam, sonham em montar um negócio. E é fantástico isso, né? Montar o seu negócio, ter uma ideia, enfim. Mas o primeiro passo que o empresário ou esse empreendedor precisa fazer para montar um negócio é conhecer aquilo que ele vai fazer, né? Porque nós montamos um negócio por duas situações. Nós montamos um negócio por oportunidade ou por necessidade. Quando que eu monto um negócio por necessidade? Às vezes você é um funcionário, a renda diminuiu, a família cresceu, já não está dando mais. Aí você resolve, então, montar um negócio com pouca experiência, sem fazer um plano de negócio, sem fazer uma pesquisa, e você resolve, então, passa ali no seu bairro, ou no centro, algum lugar, e você, cara, que dá um negócio. Aí você monta um negócio ali, uma lanchonete, uma loja. De forma assim, sem preparo. Isso é necessidade. Pode dar certo? Pode. Muita gente dá certo quando monta um negócio por necessidade, e ele vai a trancos e barrancos, ao tempo ele vai aprendendo. E quando que eu monto um negócio por oportunidade? É quando eu vejo que o mercado necessita de alguma coisa, ele tem uma demanda e eu me preparo para aquela demanda. Aí eu vou me preparar para aquela situação. Eu vou estudar, vou fazer um plano de negócio, eu vou procurar especialista. E quando eu monto um negócio por oportunidade, a chance de dar errado diminui. E aí que é o bom começo. Muitas vezes, fazer uma consulta, né, com um especialista, procurar o Sebrae, por exemplo, que é uma entidade bacana, que tem um apoio aí fantástico, que dá apoio aos empreendedores. Então, isso daí é um bom começo, né? Montar um negócio por oportunidade e evitar de montar um negócio por necessidade. Entendi. Isso aí é muito importante mesmo. O conhecimento do que você está fazendo é a arma do negócio, né? Não é a alma, é a arma. Porque quando você está hoje aberto às portas, você corre vários riscos. Não é só ganhar, mas vários riscos. E é onde que você fala assim, que é o calcanhar de Aquiles para aquele que está começando um negócio. O que ele tem que entender? Financeiro, estoque, o que é? Você observa que se você pegar uma empresa, se você é empresário, você sabe muito bem disso, né? Vou chover um pouco aqui no molhado. Uma empresa tem várias áreas, né? Correto. A área comercial, a área de marketing, de vendas, a área de gestão financeira, do RH, enfim, né? São as áreas de produção, logística. Então são várias áreas dentro de uma empresa. Então eu digo o seguinte, primeiro passo para você fazer uma boa gestão financeira é você entender a linguagem financeira de um negócio. Por exemplo, saber quais são as ferramentas que eu preciso para montar um negócio e gerir o meu negócio financeiramente. Porque financeiramente é que vai fazer o seu negócio crescer. Concorda? Correto. Por exemplo, então muitos empresários hoje montam um negócio e na forma empírica ele compra por 10 e vende por 20. Sim. Compra por 10, vende por 25, multiplica por 2,5. Pode dar certo? Pode. Mas se ele não tiver os conhecimentos de uma boa gestão financeira, ele pode errar. Que às vezes ele achando que está ganhando, mas não está ganhando literalmente aquilo. Se eu falar para você, com essa experiência de consultorias e viagem por todo o estado do Mato Grosso, se eu falar para você que 95% das pequenas e médias empresas não tem gestão financeira, eu estou sendo otimista. Eu acho que aumenta esse percentual. Nossa. Poucas empresas, pequenas e médias empresas, têm literalmente uma gestão financeira efetiva no seu negócio, utilizando das ferramentas e do conhecimento para fazer uma boa gestão financeira. Entendi. É tudo questão de você estar analisando essa questão financeira. Porque é uma coisa assim, que nem você falou, a pessoa compra por 10 e vende por 20. Hoje nós temos impostos. Às vezes, como eu falei, principalmente a pessoa que ele saiu de uma empresa que ele era empregado.
que hoje é assim que acontece. A pessoa trabalhou, ela conheceu, ela vai montar um negócio, às vezes, com aquilo que ela trabalhou ou um outro negócio. Mas você compra num fornecedor, correto? Então eu paguei 10. E aí, o que começa a agregar em cima? Eu tenho o frete, eu tenho os impostos, aí eu tenho que colocar aluguel também. O que eu vou ter que colocar para me chegar ao meu valor de custo real? Bacana essa pergunta, são muito importante. Quando eu compro um produto, a gente chama de CMV, custo da mercadoria vendida. Então, para formar um preço, por exemplo, eu tenho que ter 4 informações. Tá? O custo da mercadoria vendida, que é o preço que você pagou naquele produto, é o primeiro. O segundo são as despesas variáveis ou despesas comerciais, como o imposto, taxa de cartão, comissão, tudo que é aquilo que varia com a venda do produto em si. Então, é por isso que chama-se custo e despesas variáveis. Depois nós temos o custo fixo ou despesas fixas. E depois nós temos a margem de lucro que eu desejo. Então, fazer uma formação de preço para saber exatamente o quanto que você está ganhando naquele produto, não é só pegar por 10 e vender por 20 e pagar os impostos e ver o que sobra. Vamos lá, e o fixo? O que entra no fixo? Aí, aluguel? Aluguel, telefone, contador, água, luz, enfim. Tudo aquilo que não está ligado à produção ou à venda. Chova ou faça frio, você paga. Então, por isso que a gente chama de despesa fixa. E, Alexandre, olha que interessante essa pergunta sua. O que mata uma empresa? O que fale uma empresa, literalmente? Não é despesa e nem custo variável. É despesa fixa. É o fixo que regaça a empresa. Exatamente. Porque entenda o seguinte. Vamos imaginar uma situação. Você tem uma empresa e tem lá uma despesa fixa. Você fez a relação e já tem uma despesa fixa. Vamos imaginar de R$20.000. Tudo bem? Certo. No primeiro dia do mês, às 8 horas da manhã, quando você abre as suas portas, quanto que você está devendo? 20 mil. 20 mil. Se eu não vender nada, se eu não tiver produção, se o meu cliente não comprar, ter venda suficiente para pagar aquela despesa, eu fiquei no vermelho. Eu vou ter que pagar. Beleza, entendi. Mas e aí, o que eu faço? As ferramentas são boas. Mas o que eu faço para mim atingir esses 20 mil? Onde que eu tenho que investir em marketing? Exatamente. A venda em si, ela alimenta o financeiro, tá certo? Não tem como eu alimentar o financeiro sem uma produção, sem uma venda. Sim. Então, a venda, eu posso dizer que é o alimento da empresa. Né? Entendi. E esse alimento é que vai fazer, ao longo do período, de 30 dias, por exemplo, chega um momento que essas vendas com os lucros de cada produto, ele paga todas as minhas despesas fixas, todas as minhas despesas variáveis e os meus custos variáveis, que a gente chama de ponto de equilíbrio. Entendi. Legal. Então, tem que ter um volume de venda, um volume de faturamento para atingir esse ponto de equilíbrio, que a gente chama de meta obrigatória. Então, entenda o seguinte, você é empresário, você tem 2 metas todos os meses na sua empresa. A primeira meta, Alexandre, é o ponto de equilíbrio, que a gente chama de meta obrigatória. Meta obrigatória eu tenho que atingir, porque se eu não conseguir pagar todas as minhas despesas fixas, as minhas despesas variáveis, os meus custos variáveis, eu fico no prejuízo. Então, o mínimo que eu tenho que vender é atingir o ponto de equilíbrio. Depois do ponto de equilíbrio que vem o lucro. E aí é nossa meta almejada, ou meta desafiadora. Né? Então, a meta desafiadora é para você chegar num ponto que lá na última linha sobra lucro, sobra dinheiro. Entendi. Então, eu cheguei ao 23º dia. Fechei tudo aqui. O que vai já é o lucro ou ainda não é? Exatamente. Então, que dia... Olha que interessante essa pergunta, inteligentíssima. Que dia você atinge o ponto de equilíbrio da sua empresa? Essa é uma resposta que muitos empresários sabem mais ou menos. E esse mais ou menos é muito arriscado. Né? Para o dia 20 eu paguei talvez. Para isso eu preciso de ferramentas, eu preciso de um DRE, porque o DRE vai me mostrar isso literalmente, o dia que eu atinjo o ponto de equilíbrio. Olha que interessante. Tem empresas que só pagam comissão depois que atingiu o ponto de equilíbrio. Por quê? Se a empresa não ganha,
O funcionário também não pode ganhar. Concorda? Concordo. Porque se a empresa vai ficar no prejuízo, então o funcionário ele tem que se responsabilizar também. Então, hoje eu falo sempre isso para os empresários. Não existe mais equipe de retaguarda. Só existe equipe de fim. Todos têm que estar comprometidos com o resultado da empresa. Entendi. Tá? Então, todos têm que estar comprometidos para atingir o ponto de equilíbrio e chegar na meta desafiadora. Porque na última linha tem que sobrar dinheiro. Vou imaginar uma situação. Vou imaginar que uma empresa atingiu o ponto de equilíbrio, zerou, mas também não sobrou nada. Você acha que ela está crescendo ou está morrendo? Ela está morrendo. Morrendo, porque uma empresa não sobrevive sem lucro. Olha que interessante, Alexandre. Por mais filantrópica que seja uma empresa, ela precisa de dinheiro. Concorda? E ela precisa ter sobra. Perfeito. E se ela não tiver sobra, ela não entra no problema. Não aguenta. Por mais filantrópica que ela seja. Eu vou dar um exemplo, vou contar um milagre, mas não vou contar o santo. Tá? Nessas consultorias que eu faço em todo o estado do Mato Grosso, eu atendi um hospital. Tá? E nesse hospital tem 3 fontes de renda. Tem o SUS, tem a Unimed, né, os planos de saúde, e tem o particular. Tá? Não falando mal do governo aqui, mas para o hospital, o SUS geralmente dá prejuízo. Tá? Muito bem. Mas esse dono do hospital, ele fazia questão do SUS. Quando eu fui fazer o levantamento dele, fazer o diagnóstico, a gente fez o levantamento dos números, falei, doutor, você não precisa largar do SUS. O senhor pode continuar com o SUS, mas tem que focar mais na renda, naquilo que dá dinheiro, que é os planos de saúde e o particular. Porque se o senhor não tiver recursos, tiver lucro na última linha, o senhor não vai conseguir atender mais os seus pacientes. Porque o senhor vai ficar no prejuízo, vai ficar devendo para todo mundo, você não vai conseguir comprar nem remédio. Então entenda o seguinte, por mais filantrópico que seja uma entidade, uma empresa, ela precisa na última linha sobrar dinheiro, ter lucro literalmente. Senão ela também não faz a filantropia. Exato. Para tudo. Para tudo, para tudo. Sim. Então, se é através de doações, não importa. Mas uma empresa, ela precisa literalmente ter lucro. O que hoje o brasileiro fala? Você sabe disso que eu vou te falar. Sim. Fulano tem dinheiro. Tá ganhando dinheiro. Aí a pessoa fala, ele tá roubando. Ou senão, não é bom. Não é bom ele ganhar dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Então, assim, nós como brasileiros, às vezes temos essa metodologia que desde criança já é implantada. Eu vejo isso e vejo com muita gente. Eu já ouvi isso muito na minha vida para falar para você. Que isso é um parâmetro para um ser humano aqui no Brasil, pelo menos. Né? E que a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Sem sobra de dúvida. Você só tem que entender que o recurso, não é o dinheiro, o recurso, ele tem que ser bem aplicado. O dinheiro é uma moeda, é um instrumento de troca, né? Exatamente. Uma empresa, ela precisa ser forte. Essa ideologia de enfraquecer os fortes para ajudar os fracos é um caminho equivocado. Eu preciso de uma empresa lucrativa, uma empresa que consiga crescer cada dia mais, cada mês, o semestre e tudo mais, e com isso ela tem sustentabilidade. E ela pode ajudar o fraco. E ela pode ajudar o fraco. Porque se uma empresa ela não tem sustentabilidade alicerçada no lucro que ela tem, no dinheiro que ela ganha, chega um momento que ela não vai conseguir nem pagar a folha. E se ela não consegue pagar a folha, ela não vai contratar mais pessoas. Então, uma empresa, para crescer, ela precisa ter lucro. E é importante que todos os participantes, né, as pessoas daquela empresa entendam que ela tem um papel fundamental para a lucratividade daquela empresa, porque a sustentabilidade da empresa garante o emprego dela. Verdade. Antigamente funcionava assim, né? Eu sou mais novo que você, né? Com certeza. Eu acho que é. Tá bom. Mas funcionava assim, há uns anos atrás... Você ficou vermelho. Eu fiquei vermelho. Mas há uns anos atrás funcionava assim, quanto mais tempo você tinha de empresa, quanto mais alto era o seu cargo dentro de uma empresa,
mais você estava estabilizado, tá? Ou seja, mais garantido estava o seu emprego. Dificilmente uma empresa mandava um gerente embora, um funcionário de 10, 15 anos, né, de casa. Acabou essa história, tá? De onde está a garantia do emprego, tá? No tempo de serviço ou no cargo. O que me dá realmente a garantia de manter-se numa empresa é resultado. Se eu dou resultado para aquela empresa, a minha estabilidade está garantida. Mas a partir do momento que eu deixo de dar resultado, a minha estabilidade está comprometida. Não importa o tempo ou o cargo que você usa. Então, a grande resposta hoje para estabilidade em qualquer mercado, em qualquer empresa, é resultado. Eu não culpo, tá, a pessoa que para numa empresa. Eu não culpo. Porque se você olhar, todo mundo é ser humano, erra. Às vezes ele tem um problema que ela perde o foco. Então, assim, o que hoje o empresário pode fazer? Quer dizer, ele tem um parâmetro que todo empresário sabe o que está acontecendo na empresa dele. Mas o que fazer com o funcionário para ele voltar de novo a dar lucro para a empresa? É ele crescer os olhos de novo, brilhar os olhinhos, falar assim, não, vamos para frente. O que faz hoje? Qual a diferença hoje? Existem algumas ferramentas que você pode trabalhar para identificar o que falta naquele funcionário, certo? Quando eu ministro cursos, algumas vezes eu dou algumas dessas ferramentas, às vezes o participante pergunta uma questão dessa, enfim, né? Mas tem uma ferramenta fantástica, que é bem básica mesmo, que você pode utilizar para fazer essa identificação, para saber o que aquele funcionário realmente está precisando. Então, você faz uma linha horizontal, né, e uma linha vertical, tudo bem? E aí você faz um quadrante. Aí na base você coloca 0 e em cima 10. O outro lado também na horizontal a mesma coisa. Então você tem 4 quadrantes. Embaixo você escreve conhecimento. E na vertical você coloca motivação ou vontade. Eu gosto mais da palavra vontade do que motivação. Porque motivação, dificilmente você consegue motivar alguém. Porque a motivação é uma automotivação, né? O que você faz com uma pessoa é despertar nele a motivação, tá? Muito bem, mas vamos lá. Eu tenho aqui motivação e conhecimento. Então, no primeiro quadrante, imagina que tem um funcionário com baixo conhecimento e com baixa motivação. Literalmente, manda embora, cara. Não adianta. O cara não tem vontade e não tem conhecimento. Você vai ficar dando murro em ponta de faca? Não dá. O mercado não permite mais isso. No segundo quadrante, na vertical, eu tenho lá, a pessoa tem pouco conhecimento, mas tem muita vontade. O que eu tenho que fazer com ele? Dar conhecimento, treinar, trabalhar o conhecimento nesse funcionário. No terceiro quadrante, eu tenho uma pessoa com bastante conhecimento, mas com baixa motivação. O que eu tenho que fazer com ele? Motivá-lo, oxigená-lo todos os dias, saber as causas por que ele está tão desanimado. Tá? Tão desmotivado. E no quarto quadrante eu tenho lá um funcionário com alta motivação e muito conhecimento. O que eu faço com ele? Delego e saio da frente. Esse cara, ele precisa ser desafiado. Ele precisa encontrar oportunidade dentro do meu negócio. E com esse quadrante você classifica cada funcionário da sua empresa. Que legal isso aí. Bacana. E aí, com isso, você trabalha de forma individual cada funcionário. Porque o funcionário, ele tem que dar lucro para a empresa. O funcionário que não dá lucro para a empresa, não adianta ficar com ele. Literalmente, na última linha lá, cada funcionário tem a sua contribuição com aquele lucro que a empresa tem todos os meses. E ele precisa saber disso, que ele está contribuindo para a lucratividade do negócio e a sustentabilidade do negócio. É uma troca. Hoje não tem mais funcionário passivo, né? Você tem que ter funcionários ativos dentro do negócio. Olha, é muito bom a gente vai ouvindo isso aí, e são parâmetros mesmo que a gente tem que usar.
é difícil você falar assim, vou retirar esse funcionário porque ele não... acontece. Sim. Mas todo mundo fala que empresa não tem coração. Isso me machuca, né? Porque eu falo, pô, não é bem assim. A empresa... Eu acho que... Eu penso que a empresa tem que ter coração. Mas ela tem que saber dosar. Perfeito. Né? Porque se ela não souber dosar, ela quebra também. Exatamente. Nós trabalhamos com o ser humano, por isso que esse quadrante você vai identificar a necessidade de cada um e trabalhar essa pessoa, né? Não é simplesmente só porque a pessoa fez alguma coisa errada já mandar embora. Sim, saber o que claro. está acontecendo. E eu falo sempre isso, o líder tem que se preocupar com o sorriso do seu liderado. Porque o dia que aquele funcionário, aquele colaborador não está muito bem, o que está acontecendo com aquele cara? Trabalhar de forma individual, cada colaborador da sua empresa. E às vezes você pode aproveitar um colaborador que não vai muito bem no setor, mas ele é muito bom em outro setor. Já vi isso. E às vezes você troca o cara de setor, pronto, o cara se torna produtivo, às vezes ele não está feliz ali. Enfim, né? Aí já parte para o lado do RH, identificar todos esses perfis para colocar as pessoas no lugar certo. Para você ver como é difícil uma empresa. Não é para qualquer um. Não. E eu falo isso, Alexandre, hoje não existe mais espaço para o amador, tá? Se você quer montar um negócio, se prepara para esse negócio, porque são momentos diferentes. Quando você está na condição de funcionário, é uma situação. Quando você está na condição de empresário, é outra situação. E para entrar na condição de empresário, você precisa saber falar a linguagem de empresa. Qual que é a linguagem de empresa? Você precisa conhecer de RH, de gestão de pessoas, você precisa entender um pouco de marketing, do comercial, de compras e de finanças, né? Que é a nossa especialidade. Então, a finanças é que vai sustentar todas as áreas da empresa. Ela é a base, né? Ela é a base. Por exemplo, quando você vai lá no médico e faz um exame de sangue, o problema não está no sangue. O sangue vai identificar alguma anomalia em você, que você não está sentindo bem. Então, o financeiro é isso. O financeiro é o resultado daquilo que eu estou fazendo nas outras áreas da empresa. O financeiro é o identificador, é o balizador. Então, se eu não tenho um fluxo de caixa legal, é porque alguma coisa eu estou fazendo errado no comercial. Talvez, pode ser a formação de preço, pode ter um descasamento entre o pagamento e o recebimento. Alguma coisa eu estou fazendo errado que vai desaguar onde? No financeiro. Então, por isso que é muito importante o empresário entender da linguagem do financeiro. Porque se ele não entender, não tiver um financeiro efetivo, dificilmente ele consegue entender as áreas da sua empresa, onde que está o problema, onde está o gargalo que ele precisa ajustar. E aí, olha que interessante. Sem essa análise financeira, sem esse cuidado financeiro, ele fica apagando fogo, ele fica socorrendo a empresa, mas sem resolver a causa. Ele não consegue trabalhar. Ele não consegue trabalhar, ele só resolve o efeito, mas não resolve a causa. Então, o financeiro, ele é o alicerce da empresa. Então, o empresário precisa entender de financeiro, literalmente. Por exemplo, empresário, você que tem uma empresa hoje, você entende de um DRE? Você sabe fazer uma formação de preço? Você faz um fluxo de caixa? Uma curva ABC? Uma análise de desconto? Isso é muito importante. Vou dar um exemplo, tá bom? Vou imaginar uma situação. Aliás, não vou imaginar uma situação, eu vou revelar uma situação que eu presenciei. Vamos lá. Nesses trabalhos, né, eu vou até contar a cidade, tá? Santa Cruz do Xingu. Imaginando que fica, né? Bem ali. Bem ali. E nesses trabalhos, né, que a gente presta aí para o Sistema S, eu visitei uma empresa nessa região. E essa empresa é uma empresa pequena, e o pessoal lá do Araguaia compra muito em Goiânia, né? Que fica mais próximo ali do Araguaia. Sim. E aí essa empresária era uma papelaria e presentes, ela comprava por 10 e vendia por 20, era a política de informação de preço dela, tá? Tá bom. E ela achava que estava ganhando dinheiro. Muitos pensam assim, eu compro por 10 e vendo por 20,
eu estou ganhando 100%. E a gente nunca ganha 100%, né? Nunca. Muito bem. E aí, fui fazer um levantamento com ela e ela tinha lá um brinquedo. Ela comprou por 10, estava vendendo por 20 e fez uma promoção. Fez uma promoção de 30% de desconto. Muito bem. Então, 30% de desconto de 20, R$14. Né? E aí ela falou, estou dando 30% de desconto, mas eu estou vendendo por 14, então eu estou ainda ganhando R$4. Quando eu fui fazer a formação de preço dela, que é o ponto de equilíbrio de venda, porque o produto também tem um ponto de equilíbrio de venda, é o mínimo que você pode vender para não ter prejuízo, era R$15,50. Ou seja, ela estava pagando R$1,50 para vender aquele produto. Por quê? Ela não tinha uma estrutura de custo adequada e registrada, analisada. Ela não considerava despesa de viagem, almoço, lanche, funcionário, encargos sociais, contador. Ela não tinha isso estruturado. Então, na mentalidade dela, ela estava ganhando, mas ela estava tendo prejuízo. Aí você pergunta para mim, isso acontece em várias empresas? Muitas empresas. Muitas empresas, verdade. E a composição, ela pega muita coisa. Eu sou analista de sistemas e foi uma coisa que eu apanhei muito. Um empresário uma vez chegou para mim e falou: senta aqui comigo, vamos fazer junto. Nós fizemos conta. Passamos um dia inteiro fazendo conta e discutindo a situação. A hora que nós chegamos no resultado, ele falou assim: vamos chamar meu contador? O cara veio lá, arrebentou com tudo que a gente fez. Aí falou assim: esse imposto aqui é calculado em cima disso aqui, isso aqui. Eu falei assim: cara, ferrou. E agora para desenvolver? Nós tivemos que parametrizar. Foi eu, ele e o contador. Fizemos tudo. Tava tudo redondinho, bonitinho. Aí ele falou assim: agora é só passar pro sistema. Nisso chegou a esposa do cara. Aí ela falou assim: posso dar um pitaco aí para vocês? Tudo que vocês estão fazendo aí, vocês esqueceram disso, disso e disso. O contador olhou para tem razão. Pra você ver como que o negócio é complexo. Aí eu falei assim: não, agora ela me ferrou mais ainda. Como que eu vou fazer tudo para colocar? E como analista de sistemas, eu fiquei desesperado. Eu levei uns 15, 20 dias para fazer aquilo lá, passar para o sistema. E o valor, quando fazia um cálculo, eu falava assim: não é possível. Como, vamos dizer que é 10. Eu colocava 10, eu dava quase 20. Sim. Aí quando você ia vender no cartão de crédito em 10 vezes, já ia lá para cima. Quer dizer, ele começava a variar o custo. Aí você falava assim: tá, mas aí eu peguei esse produto aqui e vou fazer entrega. Agregava mais. E quando você ia ver, você falava assim: nossa, esse produto já está custando quase 30. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então, aí você vai vendo a complexibilidade que é uma empresa. E por isso que eu acho assim, a pessoa tem que estudar mesmo o que ela quer, aonde ela vai chegar, porque senão ela não consegue. Fantástica essa colocação sua. Exatamente. Eu volto mais uma vez. Não existe espaço para o amador. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que um empreendedor, resolve montar um espetinho. Espetinho. Bem básico mesmo, né? E lá, então ele vende o espetinho e tal. E aí ele fala assim: bom, aqui no meu bairro eu posso fazer um espetinho assim tranquilo porque não tenho concorrente. Se o cliente chegar lá e não agradar do espetinho e não gostar do atendimento, ele pode ir embora e comprar onde? Através de um aplicativo. Então, o espetinho tem um concorrente multinacional, que é o iFood, o McDonald's. E para o espetinho dar certo, ele precisa calcular o custo do espetinho, fazer um bom atendimento. Então, o espetinho tem vários itens na composição de preço, né? E às vezes o cara fala: mas o trabalho, não vejo a cor do dinheiro. Exatamente, porque ele não consegue enxergar todos esses itens que compõem a formação de preço e o custo para você vender um produto, né? E aí você falou muito bem que às vezes tem um sistema que para parametrizar tudo isso é complexo, é muito complexo, né? Eu tenho uma planilha que eu desenvolvi, que eu entrego nos meus cursos, que é o seguinte: análise de desconto. O que é isso? Você comprou um produto por X e está vendendo por tanto.
Muito bem. E lá tem a distribuição dos custos da venda daquele produto, o variável e o fixo. Então, se eu vou fazer uma promoção, por exemplo, eu vou dar 20% de desconto numa promoção desse produto, tá? O quanto que eu tenho que vender a mais para ter o mesmo lucro sem aqueles 20% de desconto. E às vezes, quando você joga isso na planilha, você assusta, mas tem que vender 40%, 50% a mais? Sim. Porque o desconto, ele come a lucratividade. Se eu não conseguir enxergar isso, quanto ele come lá embaixo, o desconto, eu estou achando que estou ganhando dinheiro, mas não estou. Eu vou abrir uma polêmica aqui, hein? Acho que vai dar até um corte, viu, Miguel? Você sabe qual que é essa polêmica? É o seguinte, você sabe disso e eu tenho certeza que todo mundo sabe. Você chega numa empresa, você vai comprar o produto, você está quase decidido. Aí o cara chega lá e fala assim, quanto que é, vamos dizer, vou colocar da minha área, uma lâmpada. Quanto que é essa lâmpada? R$15. Aí você olha, beleza, me vê 5. Aí o cara vai lá e fala, tá, R$15 vezes 5, ele faz o cálculo lá, mas eu vou te dar 20%, 10% de desconto. Eu já tinha aceitado aquele valor. E eu vejo hoje um monte de empresários fazendo com a empresa deles trabalhando nessa estratégia absurda. Você já ganhou o cliente, você já deu o preço. E depois o seu funcionário vai lá e dá um desconto ainda pro cara. Eu agradeço, falo, beleza, gostei, ótimo. Mas você acabou de dar um tapa no seu lucro. Você falou a palavra, você comeu o seu lucro, você deu um tapa no seu lucro. Porque o desconto de 10%, ele não representa 10%. Na lucratividade lá embaixo, ele representa muito mais do que isso. 5% às vezes você acha, mas é só 5%. Mas lá embaixo, na lucratividade, naquilo que sobra para a empresa, esse 5% pode comer 30%, 40%, 50% da sua lucratividade. Verdade. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas é R$100, eu estou dando 5%, é R$5. Só que o lucro que ele tem, o preço de custo com tudo é R$85. Ele está ganhando um pouquinho ali. Sim. Aí ele vai lá e perde 5 ainda menos. Pronto, comeu o lucro. É interessante que nos cursos que eu dou, às vezes vai alguns funcionários, vendedores, que eu falo para o empresário, cara, você tem que colocar os seus funcionários para entender o negócio. Porque hoje, Alexandre, não dá mais para esconder alguma coisa de funcionário. O funcionário tem que entender do negócio, ele tem que entender que ele faz parte de um negócio que ele representa a sustentabilidade daquele negócio com os resultados que ele dá. E aí, para que ele possa, então, negociar melhor, ele tem que entender da formação de preço. Né? Interessante que eu fiz um curso ali no Hotel Slim, uns meses atrás, e o empresário levou vários funcionários na área de vendas, né, para entender a formação de preço. E eu estava ensinando lá, tal, a gente colocou algumas simulações, um produto que custava R$100 para ter um lucro de 10% ou 15% com aquele centro de custo distribuído, tinha que vender por R$250. Nossa, R$250, tá. Aí depois foi, né, fazendo a segregação, né, dos impostos, das despesas e tudo mais. Aí chega lá naquele valorzinho lá embaixo. Caramba, viu? Às vezes ela pensa que comprou por 100, está vendendo por 250, o cara está ficando rico. Olha que interessante. Vou contar mais uma vez um milagre, mas não vou contar o santo. Eu estava fazendo uma consultoria numa empresa de fisioterapia no interior de Mato Grosso. E essa empresária, né, saiu de férias, tirou 10 dias de férias e passou para sua secretária todo o controle financeiro, né, recebimento, pagamento e tudo mais. No seu retorno, a funcionária falou assim, olha, doutor, eu preciso conversar com a senhora. Tudo bem, eu quero aumento. Por que aumento? Doutor, eu fiquei aqui 10 dias. Olha o tanto que entrou na empresa. Olha o valor que eu ganho. Em 10 dias, se entrou tudo isso, imagine 30 dias. Aí ela falou, tudo bem, senta aqui. Aí começou a falar para ela das despesas, dos custos, né?
Aí depois, quando ela enxergou aquela... paga tudo isso, paga tudo isso. Então você percebe que nós precisamos instruir, ensinar o nosso funcionário para ele conseguir entender que ele está ali e que lá na última linha não é tudo aquilo que ele pensa que sobra. Sobra muito pouco e às vezes muito pouco mesmo para a empresa. Sim, inclusive, você falando uma coisa aí, eu fiquei pensando, às vezes o seu funcionário tem uma ideia melhor do que ele está dentro da sua empresa e ele pode olhar para você, ó, Alexandre, isso aqui você está gastando à toa, você podia economizar nisso. Você entendeu? Por isso que é muito importante esses cursos, e é muito importante a gente estar 100% organizado com a equipe. Porque eu já canso de falar, eu posso ter o dinheiro que for, comprar o galpão que for, encher de produto, mas se não encher de gente, não tem riqueza. Sim. Não tem nada. Aquilo lá vira um monte de entulho. A riqueza de uma empresa é o colaborador, é a pessoa que está lá com você. Então, eu falo assim, é mais importante que o estoque são as pessoas que estão com você. Né? E às vezes o empresário às vezes também não enxerga isso. E você tocou num ponto importante. Treinar, capacitar, ensinar o funcionário. Esse é o papel do líder. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui uma ferramenta na área de gestão, tá? De empresa. Vou colocar aqui um triângulo, tudo bem? E você divide esse triângulo em 3 partes. Então, na parte de baixo está o operacional, tá? É a base do triângulo. No meio nós temos o nível tático. E na última parte, na parte de cima, nós temos o nível estratégico, tudo bem? E quem que faz as operações do banco? É a última linha, tá? E essa última linha, muitas vezes, o funcionário está despreparado para aquele momento. Aí você fala assim, ó, Zé Luiz, mas às vezes eu contrato um funcionário, treino esse funcionário e ele vai embora. Eu estava dando uma vez uma palestra no interior de Mato Grosso, e aí uma participante da palestra falou, Zé Luiz, eu tenho uma empresa e tenho 3 funcionários. Eu treino, e ela vai embora. Fica aí 1 ano, 6 meses, 2 anos na minha empresa. O que eu faço? Falei, não desista. Porque o dia que você deixar de treinar, preparar essas pessoas para tocar o seu negócio, você desiste, você fecha as portas. Então, treinar, contratar, ensinar faz parte da liderança. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. E você falou muito bem. O que vai fazer a base do meu negócio são as pessoas. Não adianta eu ter o melhor produto, ter o melhor preço, melhor qualidade, se não tiver gente com qualidade para vender aquele produto. E para vender aquele produto com lucro. Exatamente. Porque tem que dar lucro. Qualquer tipo de produto ou serviço que eu oferecer, ele tem que me deixar lucro para a sustentabilidade do negócio. Eu falo para você que eu sou um vendedor nato. Eu nasci vendendo. E eu sempre tive paixão por isso, por vender. Então eu sou assim, eu sou o tipo da pessoa que eu não passo fome na minha vida. Porque eu sempre soube do limão fazer a limonada. Bacana. Agora eu vejo o seguinte. A pessoa precisa entender da venda. O comercial da empresa. Eu falo assim em todas as empresas que a gente passa. É até ridículo, mas eu vou falar, até eu. Tem que passar esse conhecimento. Porque às vezes só de você conversar com a pessoa que quer comprar, primeira coisa que acontece, eu já percebi isso. A pessoa que compra de você, ele compra por segurança. Por você. Ele não compra produto. Produto é necessidade. E se você chega lá e você fala assim, este produto, e você passar a segurança para ele, ele vai levar de você. Então, assim, uma coisa mais difícil que eu tenho, eu falo assim, sempre, meus funcionários, tudo, mas assim, falta alguns treinos, mas eu falo assim, sempre, o vendedor tem que passar segurança. A pessoa está ali, ela entrou na sua loja, você já fez tudo para ela estar ali dentro. Você não pode deixar ela ir embora sem uma solução, porque sempre a gente está ali para resolver a dor de alguém. E essa dor, às vezes, a gente deixa passar despercebido. Uma pequena frase. Tem isso? Não tem. Quando a pessoa fala, tem isso, eu falo assim,
Pode até não ter, mas vamos lá. Para que você vai usar? Ah, eu vou usar para isso, assim, assim. Aí eu começo a trabalhar aquilo lá e de repente eu falo assim, eu tenho isso que é melhor do que isso que você está procurando. Então eu falo, venda é isso. Venda é você criar a situação. É muito importante, né, esses treinamentos. Sem sombra de dúvida, a equipe tem que estar preparada, né? E principalmente a linha de frente. Como você falou, vender um produto, vender bem, atender a necessidade do cliente e que essa venda ela seja saudável, né? Saudável. Uma venda saudável que é um ganha-ganha, né? A empresa ganha, o funcionário ganha, o cliente ganha. Nesse processo é que você faz, então, um bom negócio, sempre pensando no ganha-ganha. Você colocou muito bem. O que eu posso te ajudar? Entender o nosso cliente para entender a necessidade dele. Que às vezes acontece muito também, como você já colocou a situação, do vendedor despreparado. Que às vezes ele quer vender o mais barato. Ele só vende dando desconto, preço. E isso mata a lucratividade do negócio. Eu estava dando um curso uma vez, e dentro do curso estava um empresário. E o empresário me revelou o fato lá, né, que aconteceu dentro da empresa dele. Tinha um vendedor, chegou um cliente procurando tintas. E aí o vendedor foi na tinta mais barata. Tá? E aí ofereceu a tinta mais barata para o cliente. Ele percebeu a situação, tomou pé ali da venda e falou, deixa que eu continuo aqui. E nessa investigação, nessa sondagem, né, de vendas, ele descobriu que o empresário era um cliente empresário, estava comprando uma tinta para a casa dele, tinha um poder aquisitivo muito maior do que o vendedor imaginava. E ele conseguiu, então, vender a tinta mais cara, melhor, não é mais cara, mas a melhor qualidade possível, pelas condições do cliente que ele buscava, qualidade. E aí, a gente trabalha muito isso, né? Muitas vezes o vendedor despreparado, ele vai no mais barato, porque a referência dele é o bolso dele. Verdade. E a referência não é o bolso dele, a referência é o bolso do cliente. Porque tem muitos clientes que está disponível a pagar, está disposto a pagar um valor muito mais alto num produto com qualidade. Sim, que nem você falou tinta. Tinta eu já me peguei fazendo essa cagada. Eu já comprei tinta barata, passei num muro, passou 6 meses, 8 meses, eu chamei a pessoa que pintou e falei, cara, você pintou mal. E aí ainda ficou puto comigo, ele falou assim, Alexandre, eu passei tantas demãos e esse trem aí ficou assim. Depois eu fui conhecer que a tinta de qualidade mesmo, ela custa cara porque ela tem um processo de pigmentação e que ela, quando ela gruda, ela não sai, ela dura 4, 5, 6 anos, né? E às vezes a gente cai, né? Infelizmente, hoje eu já aprendi na minha vida. Eu não vou atrás do mais barato. Eu vou atrás não é qualidade só, do conhecimento da pessoa que está me vendendo. Sem sobra de dúvida. Porque às vezes acontece. Ah, eu estou vendendo essa casa, eu quero vender barato também. Vamos fazer um trem aqui baratinho, tudo para enfeita viúva para vender. É normal, acontece, isso é comércio. Mas às vezes você tem a sua casa. Você fala, na minha casa eu quero ter um trem top, eu quero que essa tinta aqui dure 10 anos. Isso tem um preço. Sem sobra de dúvida. Então as pessoas têm que aprender isso também. Que não é tudo preço. Porque não é só o vendedor que quer vender barato. É que também as pessoas, elas são induzidas a só economizar e esquecem da qualidade. E aí vai do preparo do vendedor fazer... Levantar isso aí, né? Levantar isso aí. Porque é o seguinte, tem uma frase que diz o seguinte, o segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do insucesso eu sei. O segredo do insucesso é você querer agradar todo mundo. Então, você tem uma loja, você tem um produto, você tem um posicionamento no mercado. Cara, um erro dos empresários muitas vezes é querer abraçar o mundo, querer vender para todo mundo. Não, eu tenho que segmentar o meu negócio. Eu escolho o meu cliente. Olha que interessante, você segmenta e você dá direção a um nicho de mercado, a um perfil de cliente específico. Tem um cliente que só quer preço? Claro, mas tem um cliente que quer qualidade, que quer agilidade. Então, entender cada perfil de cliente para você se posicionar é muito importante com o seu produto. Tá? E outro erro também, muitas vezes, que acontece em várias empresas, lojas, vamos imaginar uma situação. Ele coloca lá um produto, vamos colocar tinta, né? Ele tem uma tinta lá de
R$900 e tem uma tinta de R$50. Então, entre 900 e 900, ele vai colocando várias faixas de preço. 10, 15, 20 faixas de preço. Cara, você vai confundir a cabeça do cliente. Sim. Elimina um pouco essas faixas de preço e coloca lá 900, depois 700, depois 500, depois 200, depois 100. Com isso, você filtra melhor a sua oferta para o seu perfil de cliente. Né? Então, cuidado com essa imagem, essa ideia, né, de querer vender para todo mundo. Não. Se posicione. Essa é uma dica de ouro para você trabalhar a lucratividade do seu negócio. Isso aí, vou deixar a dica para você, viu, galera? Isso é importante. Se posicione. Isso é importante mesmo. Você sabe por quê? Porque nós, nem Jesus agradou a todo mundo, não vai ser nós empresários, entendeu? Mas é muito importante isso, você encontrar o seu cliente. Não é todo mundo que vai ser seu cliente, não adianta. Eu vejo na minha empresa, às vezes o cara vai lá e fala assim, eu quero comprar isso. Tá, passa o valor, tudo. Eu falo, mas na internet eu tenho por tanto. Primeiro que eu não posso disputar com a internet. Segundo, eu não sei da onde esse cara da internet está trazendo esse produto, a qualidade do produto, tá? E o que é pior, né? Esse produto ele está mandando para cá com imposto direto. Quer dizer, eu aqui, nós empresários aqui, já estamos levando um ferro porque a gente está disputando com alguém que não paga um imposto daqui. E na hora da garantia? Né? Então tem N situações que a gente tem que passar para o cliente. Eu falo sempre para meus vendedores assim, não preocupa com a internet. Mas a internet, não preocupa com a internet. Você não sabe o que está do outro lado. Você não sabe quem que está lá do outro lado vendendo. Né? Agora a gente tem que saber o que nós estamos colocando para esse cliente. Convença o cliente. Porque se ele é um cliente que tem uma certa capacidade de saber o que é certo e errado e o que é bom para ele, ele vai decidir. Aí você fala, não, mas eu quero da internet. Deixa ele, corra o risco. Exatamente. Né? Eu já corri o risco quantas vezes, já comprei porcariada da internet também, já encontrei muita coisa boa. Sim. Certo? Mas assim, não existe almoço de graça. Não. Já aprendi isso. Não. Trem barato é arriscado. Tem que tomar muito cuidado mesmo, porque aquela velha frase, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Verdade. Então, entender todo esse processo é muito importante que a equipe esteja preparada, que o empresário esteja preparado para gerir um negócio, né? Porque muitos empresários tocam o negócio, mas ele não faz a gestão do seu negócio. E fazer a gestão do negócio é cuidar das pessoas, cuidar do fornecedor, cuidar do cliente, cuidar do estoque, cuidar do setor financeiro. Então, o empresário ele precisa, se ele não teve tempo de se preparar, mas ele tem que se preparar ao longo do caminho. Porque o que acontece você já reparou, Alexandre, que tem muitas empresas que nascem, e aí até uma pesquisa, né, pesquisa do Sebrae, do IBGE, que revela o seguinte, que empresa, hoje a pesquisa do Sebrae e do IBGE revela o seguinte, 50% das empresas morrem em 3 anos. 48%, 50%. E só 25% ultrapassa 10 anos. 25% das empresas que abrem. Por que isso acontece? Porque muitas vezes está no despreparo da equipe, no despreparo do empresário. Então, empresário, se prepare, porque só existe um responsável para o sucesso do negócio. Você. Se vai dar certo, vai dar errado, é você que está tocando o negócio. Aliás, está gerindo o seu negócio. Sim, é uma coisa que eu aprendi com o tempo, tá? Aconteceu um negócio errado, seu funcionário fez errado. Muito empresário fala assim, mas o funcionário que fez errado. Não. O erro é sempre do empresário. Sempre. Tem que assumir a culpa. Porque às vezes se o funcionário fez errado, ele foi mal instruído. Se ele fez errado, você sabia que ele podia fazer errado e você correu o risco. Então tem muita coisa que muita gente fala assim, não, mas a culpa é sempre do empresário. Isso eu ouvi uma pessoa me falando que é uma pessoa com muito conhecimento, falou assim, aprende uma coisa na sua vida, o empresário é sempre ocupado dos seus atos. Entendeu? Aí você fala, mas não é possível. Não, é possível. Quando a empresa cortar riscos. Quanto mais riscos você corta, maior o seu sucesso.
Então foi aprendendo isso com o tempo. Exatamente. Aí eu até vou te ajudar, porque culpa, às vezes, você fala, minha culpa é minha, né? A culpa é do empresário. Eu vou até aliviar um pouquinho, tá? É o jeito de falar. É o jeito de falar, ótimo. Mas assim, uma vez um amigo perguntou assim, né? É radialista, falou assim, Zé Luiz, eu fui mal. Vamos imaginar uma situação. Uma rede de lojas, tá? Uma rede de lojas com 10 lojas. E aí ele foi mal atendido numa dessas lojas. Ele falou, de quem que é a culpa? Aí eu coloquei, falei, não existe a culpa, mas existe o responsável. Você tem certo. O responsável. Que é a culpa, né? Mas vamos colocar como mais bonitinho. Mais bonitinho para o empresário, como responsabilidade. Então, por que eu falei isso? O empresário ele é responsável por todas as ações e resultado do seu funcionário, da sua empresa. Porque o funcionário tem alguns poderes sobre o seu funcionário, sobre o seu liderado. Ele tem o poder de entrevistar, selecionar, contratar, treinar, educar e até mandar embora. Então, se acontece alguma coisa e fala assim, mas a culpa é do funcionário, é um erro do líder, é um erro do empresário. Não, você é o responsável por tudo o que acontece. Tá? Verdade. E aquela velha frase, né? E aí é uma parte de liderança também que o empresário tem que entender. Se a equipe deu resultado, o mérito é de todos. Mas se falhou, a responsabilidade é do empresário. O filho bonito sempre tem um pai, né? Então é o peso da liderança, né? O peso de montar um negócio. Você é responsável por tudo que acontece na sua empresa, inclusive pelo resultado financeiro. Agora eu vou entrar num assunto interessante aqui. Por que, Zé Luiz, você entrou nessa área? O que te levou? Eu fui bancário, né, até 1999. Eu era funcionário concursado do Banco do Estado do Paraná. Certo. Tá? E aí veio o Fernando Henrique Cardoso e privatizou todos os bancos, certo? E aí você é jogado na rua, você já tem um concurso, imagina, né, concurso era garantia, mas não tem nada disso, né? O mundo muda, o sistema muda, tudo mais. E aí eu fui para o mercado, né? Deu aquele friozinho na barriga, montei meu primeiro negócio, fui trabalhar com meu irmão também, e na área comercial. E aí até 2006 eu fiquei aí, né? Nesta área de empresário, literalmente, comprando e vendendo alguma coisa, liderando equipes. Até 2008, tá? E em 2009 eu falei, cara, eu acho que eu vou dar treinamento. Por quê? Como eu trabalhava na área comercial, era líder de equipe, eu sentia a necessidade do funcionário ser treinado. Aí eu comecei a montar os meus primeiros cursos, e aí depois, em 2009, surgiu o Sistema S, fui lá, me filiei, e de lá para cá não parei mais. E nos últimos anos eu entrei para a área financeira. Por que eu entrei para a área financeira? Porque é uma área realmente que o empresário tem uma necessidade muito grande de conhecimento, tá? E não se iluda não, sabe? Mas assim, muitas empresas bacanas que faturam aí 100, 150, 1 milhão por mês, às vezes tem deficiência na área financeira. Vou contar mais uma vez um milagre, não um santo. Eu fui ministrar o curso esses meses atrás, aí uma empresária me ligou e falou assim, olha, reserva 3 vagas para mim. Eu falei, tá bom. E no dia do curso ela ligou e falou, infelizmente não podemos ir. Desculpa, tá? Falei, tudo bem, sem problema nenhum. Passou-se uma semana, ela me ligou. Falou, Zé Luiz, tem como você dar o curso aqui na minha empresa? Para quantas pessoas? 3 pessoas. Faz uma proposta. Fiz a proposta, mandei, nem questionou o valor, falou, venha. E eu fui lá, ministrei o curso para ela um dia todo, né? Para 3 pessoas. Para ela e mais 2 pessoas da empresa. Muito bem, ela gostou, foi ótimo, deixei todas as ferramentas, conhecimento e tudo mais. Passou agora tem uns 30 dias atrás, ela me ligou agora semana passada. Falou, Zé Luiz, e como você repetiu o curso aqui na minha empresa? Como ela tem hoje uma empresa e está aumentando o número de lojas, e enfim, né? E ela sentiu a necessidade e a importância do assunto dos demais.
vou ministrar agora, essa semana, mais uma vez, para uma nova equipe da rede dela. Então você percebe que realmente a área de conhecimento é uma área assim, que tem uma necessidade e tem o papel também de ajudar, né? Isso aí que é muito legal, que eu trabalho muito isso, né? Não é só o resultado financeiro que eu tenho, mas assim, um resultado de ajuda, né? Tá contribuindo, isso também é muito gratificante, Alexandre, muito gratificante. Sabe o que deve ser legal? Eu vou falar agora pra você, mas você participar de uma empresa pequenininha, ela cresceu, passou um tempo, ela tá grandona, você fala, nossa, tem meu dedinho ali. Bacana. Isso é legal, né? O pagamento maior tá aí, tá? Verdade. Uma vez eu estava lá em Confresa, tá? Quando eu vou para Confresa, às vezes eu não vou de carro porque é muito longe. Para você ter uma ideia, para chegar em Confresa é 1.250 quilômetros. E ali depois de um certo período de querência ali. De querência, período não, de distância. Eu até vou mandar um abraço para a galera de querência, hein? Flavinho, galera, sabia que a maioria dos meus clientes do interior estão em querência. Bacana. Tem um monte de cliente, quero mandar um abraço para todos, JA, para todos vocês, viu? Abraço. Você chega ali, Ribeirão Cascalheira, né? Querência está à esquerda. Querência. E por falar em Querência, vou abrir um parênteses aqui. Alexandre, eu fui em Querência uns 3 anos atrás, eu já tinha ido há uns 10 anos atrás, agora voltei há uns 3 anos. Cara, Querência? Não, é outra cidade. Que isso, cara? Aí eu cheguei lá, né, eu não tinha reservado hotel, eu cheguei em todos os hotéis, não tinha vaga. Um movimento na cidade, um crescimento, olha, extraordinário, tá? Essas cidades do interior, tanto de oportunidade que essas cidades oferecem. Fantástico. Mas voltando ao assunto. Uhum. Eu cheguei em Confresa, né? Como eu fui de ônibus, aí eu desci ali, tinha um taxista que eu usei ele, né, para fazer alguns trabalhos lá e tal. E aí ele disse, tudo bem? Você lembra de mim? Eu falei, claro, estava aqui uns 2 anos atrás, a gente fez um trabalho junto, te contratei, né, para ele me levar para lá e para cá e tal. Falei, pois é, tem uma senhora aí que quer falar com você. Eu falei, opa, o que aconteceu, né? O filho não é meu. Falei, não é isso não, é que ela está assim, querendo agradecer você. Eu falei, como assim agradecer? Todo aquele conhecimento, aquelas informações, aquelas orientações que você passou para ela, deu muito certo. E ela saiu do bairro, hoje ela está com uma loja aqui no centro. Ela cresceu muito, ela agradece muito você por tudo aquilo. Cara, isso não tem preço. É bom demais poder contribuir, sabe? É bom. Eu vou até te falar uma coisa interessante, e não sei se vai estar no comentário, né? Porque não sei se o Flávio vai falar, o Flávio dá um molinho lá de querência. Eu fui vender o sistema lá para ele. Sim. A estrada era de terra. A empresa dele era de madeira, mas ele é batalhador, não tem aquela equipe batalhadora, tudo. E cheguei lá, eu vi empresa, assim, bem organizada, mas tudo assim, você vê que estava em crescimento, um estabelecimento em madeira, e ele estava ali, né, colocando as coisas para ir para frente, tudo. Hoje, se você for lá na empresa dele, deve ter uns 10 mil metros quadrados, muito bonito, o prédio hoje é todo dele, tudo organizado. Eu vejo isso assim e falo assim, cara, é um crescimento. É um crescimento, você vê o resultado. E ter um dedinho nosso, assim, de pequena contribuição. De lá, eu sempre fui muito bem recebido, eu ia para lá, dava para JA também, pneus lá em Querência também, uma empresa que cresceu muito. Então essas empresas, elas fazem parte da minha vida, eu fico feliz de ver o resultado delas, entendeu? E é isso mesmo que você faz, esse trabalho que você faz, eu sinto no coração o que é isso. Olha, fantástico, que bom. Eu fico feliz de saber que você também tem essa participação em muitas empresas aí, porque é alguma coisa que só faz a gente evoluir, né? Só faz a gente crescer. E é a nossa missão, né? Verdade. A gente começa assim, tem um escritor que diz o seguinte, que a gente nasce 2 vezes. Quando você nasce biologicamente, e a segunda vez é quando você se encontra dentro da missão, por que você está aqui. Por que você foi mandado para cá? Tá? Quando você encontra essa razão dessa missão, você nasceu pela segunda vez. Isso legal, é muito bacana. Maravilha, muito bom. Então, Luiz, eu vou agradecer
Nós tivemos um programinha mais de 1 hora conversando Mais aqui. de 1 hora, como passa o tempo? Passa rápido. Mas assim, a gente tem que ter um gostinho quero mais, né? Sem dúvida. Nós vamos ter muito mais coisa com o Zé Luiz aqui para trazer informação para todos vocês. No link do vídeo vai estar lá todas as informações para você encontrar e você ter o contato com todo esse conhecimento. Tá, Zé Luiz? Obrigado. Eu agradeço de coração por você estar aqui. Manda um abraço a todos do Sebrae aí, viu? Vai ter a Feira do Empreendedor, né? Fantástico. Nós vamos estar lá. Não perca. Nós vamos estar lá com o stand lá da Soled. Vamos fazer um negócio que vai brilhar, vai deixar todo mundo cego. Tanto LED que vamos levar para lá. Eu quero registrar uma coisa aqui. Você é empresário, você que é pequeno e médio empresário. Cara, procura o Sebrae. O Sebrae é um parceiro fantástico. Ele ajuda muitas pessoas, muitos empresários. Eu sempre falo isso, tá? O empresário que se aproxima do Sebrae, que está ali junto com o Sebrae, buscando os recursos que o Sebrae oferece, muitas vezes gratuita, a chance dele ter o sucesso é muito maior. Ele consegue, muitas vezes, sair de uma situação difícil, uma situação de crescimento, com a participação do Sebrae. Então, empreendedor, procure esse órgão. Esse órgão é fantástico, ele está aí para te ajudar, tá? A equipe é boa, as pessoas que trabalham lá são fantásticas, têm conhecimento para ajudar mesmo, literalmente. Então, eu sou suspeito em dizer, mas o Sebrae é um parceirão aí do pequeno e médio empreendedor. É isso aí, Sebrae. Não esqueça do Perenha Cast também, não. Vamos trazer mais gente do Sebrae que vai conversar. Beleza? Bacana. Eu agradeço. Um abraço, Zé Luiz. Muito agradeço. bom, muito excelente. Teve muita coisa aqui que eu acho que muito empresário precisa saber e vai te encontrar, às vezes, para fazer o crescimento da empresa dele. Tá? Bacana, bacana. Valeu. É isso aí, galera. Valeu. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Não esqueça do sininho, tá? E muito importante, deixe o seu recado. Isso aí é legal pra gente, tá? Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Tchau.